aí. Primeiro me apresentando, meu nome é Rafael, eu estou com 32 anos, eu sou formado em Engenharia da Computação no Cefet e sou mestre em Ciência da Computação, com ênfase em Ciência de Dados na UFMG. Eu venho atuando com Ciência de Dados mais ou menos uns 10 anos, entre pesquisa, né, na universidade e uns 6, 7 anos no mercado de trabalho especificamente. E a ideia aqui vai ser mesmo falar um pouquinho de Data Science e essa tal da implantação da cultura Data-Driven, que é um tema que está muito à tona, e aí vai ser um bate-papo bem legal mesmo com vocês. Bom, primeiro para começar, assim, aquela pergunta clássica, né? O que é isso, né? O que é Data Science? A gente costuma falar que é mais fácil fazer Data Science do que definir. Eu acho que vocês podem ver por quê, né? Porque essa sopa de letrinha, essa nuvem de palavra que está aí é o que forma a Data Science. Data Science é uma ciência, né, que engloba vários temas diferentes, mas se eu pudesse dar uma definição assim única do que é Data Science, eu falaria que é a ciência de transformar dados brutos em informação útil de negócio. Mas como eu falei, assim, Data Science é uma ciência interdisciplinar. Ela envolve várias coisas. Data Science não é simplesmente tecnologia. Embora a Talks hoje assim, tem uma pegada técnica, e até vou falar assim, nós não vamos entrar muito a fundo tecnicamente, para que todo mundo consiga assim, usufruir bem, mas Data Science envolve outras disciplinas, né? Então, Data Science envolve conceitos de matemática e estatística, envolve conceito de programação, de ciência da computação, e envolve conceitos de negócio, de conhecimento de domínio. Isso, para mim, é uma coisa muito importante, que muitos cientistas de dados meio que esquecem disso, né? Meio que desprezam essa parte de conhecimento de domínio, conhecimento de negócio. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente, que é muito fundamental para se aplicar a um Data Science de qualidade. Bom, uma pergunta que sempre assim, a gente escuta é: qual que é a diferença de Data Science para BI? São complementares? São diferentes? Tem relação? Tem relação, sim, mas não são a mesma coisa. Tentando exemplificar assim e falar a diferença, o BI ele preocupa muito em ver o que aconteceu no passado. Tenta descrever o que aconteceu no passado. Data Science, ele tem a pegada de ver o que aconteceu no passado, mas muito mais de o que, tenta entender o porquê tal coisa aconteceu no passado, e com esse entendimento, ele tenta prever o futuro, tenta explicar o futuro. Então, o BI, ele é um pedaço de Data Science, existe, sim, todo o entendimento do passado, explicação do passado, mas muito mais com a intuição de querer prever o futuro, de querer explicar um comportamento futuro. Tentando exemplificar, assim, e até trazendo para o nosso mundo atual, assim, quando a gente vê aqueles exemplos lá de média móvel de Covid, por exemplo, aqueles gráficos bonitinhos, aquilo ali é puramente BI, né? Uma análise completamente do passado e trazendo muito pouco descritivo, mas muito mais assim, o que aconteceu no passado. Se por um acaso houvesse uma ideia de entender o porquê que aquilo aconteceu e tentar projetar uma média móvel futura ou uma predição futura de como estaria a média móvel, aí sim a gente precisaria de conceitos de Data Science para fazer isso, para conseguir prever esse futuro. Bom, e como que é essa previsão de futuro? É mágica? Não é mágica. Data Science, ele consegue prever o futuro, né, através de um conceito chamado Machine Learning, aprendizado de máquina. E o que esse aprendizado de máquina é? Eu vou tentar trazer assim, para o cotidiano de como que o ser humano aprende e como que a máquina aprende, para ficar bem claro assim, para todo mundo. Nós, seres humanos, a gente aprende com experiências passadas, né? Então, um exemplo assim, que é clássico em todo mundo que explica assim, essa ideia de que machine learning é o exemplo de como identificar se uma maçã é podre ou saudável. Como que o ser humano consegue explicar isso? O ser humano consegue explicar isso através de características dessa maçã. A cor, textura, cheiro. Mas como que ele chegou nisso para entender que essas maçãs são podres, com determinadas características? Através de experiência. Provavelmente algumas pessoas comeram maçãs que não eram saudáveis e começaram a notar nelas alguns comportamentos, alguns padrões que eram de maçãs podres, vamos falar assim. Bom, o machine learning, ele também aprende com a experiência, só que a máquina não tem experiência. O que a máquina tem são dados.
Então, o machine learning tenta, através de um conjunto muito grande de dados, né, aprender o comportamento passado, aprender padrões do passado, que ele espera que vão se repetir próximos no futuro, padrões muito próximos daqueles no futuro, que aí ele vai conseguir realizar uma tarefa preditiva. A diferença assim, de machine learning para uma programação, que vocês podem falar assim, esse exemplo da maçã é muito tranquilo, eu poderia construir um algoritmo que eu falava com ele, se a textura for de tanto a tanto, se a cor for tal, ou se o cheiro for tal, então a maçã é podre. Bom, isso seria uma forma de determinar se a maçã era podre, mas diferentemente de programação, uma programação, vamos falar, padrão, né? O machine learning ele tenta fazer isso por si só. Ele tenta determinar ou uma regra ou a função matemática que vai conseguir predizer o futuro. Então, não existe if, else, não existe se nesse caso. É simplesmente o que ele aprendeu do passado, funções matemáticas ou regras ou alguma modelagem de algum algoritmo objetivo para conseguir predizer aquele futuro. Então, como que funcionaria nesse exemplo da maçã para o machine learning? A gente teria um conjunto de dados muito grande ali de maçãs normais e maçãs podres, iria fazer toda uma análise com o que a gente chama de features, que são essas características da maçã, né? Cor, textura, cheiro, aí, sei lá, preço que se pagou na maçã, tempo que está na geladeira, etc. E tentar traçar, né, através dessas características, um padrão que seria de maçã podre e maçã normal. Para quando chegasse para a máquina uma nova maçã podre, ele ia ver se estava determinado naquelas características que ele traçou e ia conseguir identificar, por exemplo, como maçã podre ou não. Isso é um exemplo assim, bem basiquinho, mas acho que dá para a gente começar a entender. Bom, outra pergunta que é muito clássica, que vale a pena a gente distinguir, assim, que é um tema que até mais a gente escuta mais, né? Machine Learning, então, é inteligência artificial? E outro tema que também está muito ligado com isso é o Deep Learning. Vou tentar explicar um pouquinho disso também e as diferenças, né? Inteligência artificial é muito um conceito, né? Onde que a máquina tenta imitar o comportamento humano para alguma tomada de decisão, para alguma tarefa específica. Mas não necessariamente é só por Machine Learning. Para vocês terem ideia, a inteligência artificial se fala desde da década de 50, desde as máquinas de Turing, 56, já se fala muito em inteligência artificial para algumas tarefas específicas. Por exemplo, é possível, naquele exemplo que eu dei anteriormente, se a gente pegar no pé da letra, uma máquina que vai conseguir distinguir sozinha se uma maçã está podre ou não, através de regras programadas para o humano, e que ela sem que ela tenha aprendido, falar que seria uma espécie de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial só tem ganhado tanta notoriedade por causa do machine learning, que é exatamente o que eu falei anteriormente, que não precisa de ninguém programar essa máquina para conseguir realizar essa tarefa, você só programa os modelos para aprender a realizar aquela tarefa, e os modelos determinam a melhor forma que ele vai conseguir determinar aquela tarefa. Então, machine learning é uma forma de se atingir a inteligência artificial, e eu digo que é a melhor e mais conhecida fórmula atual de se atingir uma inteligência artificial. Esse termo, né, inteligência artificial, é muito discutível, muito filosófico, assim, muita gente fala de inteligência cognitiva e tal. O que acontece na prática é a máquina imitar o comportamento humano, mas a máquina pensar, nós ainda estamos muito longe que isso aconteça. E aí a gente tem o famoso Deep Learning também, que o Deep Learning é um subconceito específico de Machine Learning, que são o aprendizado por redes neurais que tenta imitar o comportamento do cérebro humano através de várias camadas de neurônio. Então, o Deep Learning, a rede neural também já é um assunto muito antigo, mas hoje em dia, com o avanço das GPUs, nos processamentos, tem se conseguido construir Deep Learnings cada vez maiores, mais complexos. Eu consegui, tô vendo. Para realizar tarefas cada vez mais complexas. Então, o Deep Learning é um conjunto de rede neural de várias camadas que imitam o comportamento do cérebro humano, onde tem várias camadas de neurônios, e esses neurônios são ativados, no caso do Deep Learning, por funções matemáticas, por exemplo, que vão ativar determinados neurônios em determinados estados. Deep Learning é muito empregado na prática para reconhecimento de imagem, por exemplo, para reconhecimento de texto também, né, linguagem natural,
são tarefas mais complexas, diferentes de dados estruturados, onde a gente tem outros algoritmos que são mais eficazes. Bom, melhor que conceituar, então, vou mostrar algumas aplicações para a gente ver como que machine learning assim, tá mais no nosso dia a dia que a gente pensa, né? Toda vez que a gente entra no Netflix, por exemplo, e a gente vê lá um filme, uma série, um conteúdo recomendado para a gente, aquilo por trás é um algoritmo de machine learning. É um conceito chamado sistema de recomendação que está por trás daquilo ali. Como que é feito aquilo ali? Bom, o Netflix tem várias informações, várias features, da mesma forma que a gente tinha as features da maçã, o Netflix tem várias features sobre nossos comportamentos, né? O que a gente gosta de assistir, o horário que a gente assiste tal coisa, os atores prediletos, tudo isso ele foi coletando à medida do nosso comportamento. E como ele tem uma quantidade muito grande de usuários, ele consegue, com uma certa precisão, nos indicar conteúdos que poderiam ser atrativos para a gente. É o mesmo conceito que está por trás, por exemplo, quando a gente entra no e-commerce e compra um tênis e depois de um tempo te recomendam uma meia ou recomendam uma camisa de caminhada. É lógico que existem formas assim bem simplórias de fazer isso, né? Eu vou até explicar um pouquinho quando a gente vai falando de algoritmos não supervisionados, assim, mas existem várias features, várias características que pode se usar para tentar dar uma recomendação mais assertiva. A gente tem aplicações aí dos assistentes virtuais que estão muito em torno aí, e aí a gente tem conceitos aí de reconhecimento de voz, tem o próprio conceito de NLP, que tem nos assistentes virtuais, mas que está muito empregado em chatbot, que é simplesmente a máquina conseguir entender uma linguagem natural, e aí por trás disso normalmente estão deep learnings, assim como está o reconhecimento de imagem, por exemplo, no Facebook, quando você vai marcar um amigo e o Facebook te sugere quem que é aquele amigo, isso também é um reconhecimento de imagem, normalmente usando deep learning para se fazer isso. A gente tem no Gmail, por exemplo, quando aquela classificação de spam, que é totalmente feito através de machine learning, onde que através de um conjunto muito grande de dados, onde se tinha spams e dados que não eram spam, a máquina conseguiu aprender os padrões de um e-mail com spam e consegue classificar um e-mail como spam. É lógico que às vezes a máquina até erra um e-mail que a gente não queria, vai como spam, mas é porque ele tinha padrões que ela considerava como spam, né? Uma coisa muito legal, assim, não sei se vocês já repararam, depois façam esse teste, peguem dois usuários diferentes e tentem fazer uma busca no Google, vocês vão ver que a própria sugestão do Google para completar a frase e a própria busca, né, o que a gente chama de page rank, o ranqueamento das páginas, são diferentes. Muito porque o Google utiliza machine learning também para tentar deixar essa página, a ordem das páginas mais de acordo com o perfil de cada um, né? E aí tem coisas mais sofisticadas, como carro autônomo, que por trás tem várias coisas além de machine learning, tem IoT, enfim, reconhecimento de imagem, tem muitas coisas. Então tem aplicações assim em diversos cenários e em empresas, né, indústrias assim de diferentes tipos, né? E-commerce, na própria indústria, banco, transporte, finanças, assim, a gente pode citar vários exemplos. Então todas as áreas assim têm aplicação de data science, de machine learning. Uma que me chamou a atenção esses dias que eu estava lendo, essas específicas assim, de sistema de saúde, um pouco com pesquisa, né, na área de biologia também, as vacinas do Covid diz que foi acelerado assim, muito por parte da utilização de machine learning, inteligência artificial, para detecção de genomas compatíveis, sabe? Eles falam que o que o humano fazia antes em 4 ou 5 anos, em um mês foi possível concluir. Então, teve um avanço muito grande nessa vacina de Covid. Estava lendo isso esses dias, assim, achei muito interessante. E tem aplicações, assim, em diversas áreas mesmo, né? Bom, já que tem esse tanto de aplicação, como que a gente consegue fazer isso? E aqui, primeiro, eu vou dar uma visão um pouco menos técnica, assim, de como é feito, né? E depois a gente vai entrar num fluxo, assim, da parte de implementação, mas um pouquinho só mais técnico, mas também não muito técnico. Como eu falei, ciência de dados, ela precisa muito do negócio. Então, a primeira parte de qualquer aplicação de um problema de ciência de dados é entendimento do problema, né? E aí a gente pega... entender o problema já é uma tarefa difícil para qualquer engenheiro de software, para qualquer analista de requisitos, e para essa parte da data science ainda é mais complicada ainda. Porque muitas das vezes o sponsor do projeto não sabe assim, o poder que uma máquina e o que uma máquina vai conseguir responder. Então, essa tarefa o cientista de dados precisa
fazer, assim, com muita validação com o negócio mesmo, o entendimento correto do problema. Depois disso, a gente começa a modelar a solução, e aí existem diversas formas diferentes de modelar essa solução. E essa modelagem da solução que vai nos fazer entender quais são os dados necessários, o que a gente precisa de dados para conseguir chegar nesse objetivo. E aí começa uma fase de obtenção de dados de diferentes fontes, né? E normalmente a gente precisa de dados históricos, um volume até considerável de dados. E aí sim começa a implementação do modelo. E tudo isso a gente sempre é bom ressaltar, né? Que a gente precisa validar com o negócio, né? Tipo assim, tudo isso não pode esquecer do negócio estar lado a lado disso daqui, em todas essas fases aqui. Bom, entrando um pouquinho mais técnico assim, no fluxo de implementação, e aí especificamente de um modelo de data science, assim, como que funcionaria isso então? A gente teria uma quantidade grande de dados. A gente fez isso. E aí a primeira fase dessa implementação, assim, depois que a gente já fez o discovery para entender o problema, já analisou tudo assim, a primeira fase é o que a gente chama de pré-processamento de dados e engenharia de dados, que é onde que nós vamos colher os dados brutos e preparar um pouco os dados para receber esse modelo de machine learning. E aqui existem algumas coisas como a parte de feature engineering, que é a parte que a gente cria aquelas features. Lembra que eu dei, voltando lá no exemplo da maçã, assim, eu citei alguns exemplos de algumas features que poderiam ser importantes. Mas aí tem uma dose de criatividade, lógico, mas tem muito entendimento do problema para criar várias features, né, que poderiam ser utilizadas para aquela tarefa. Então, além disso, tem uma parte que a gente chama de normalização, discretização dos dados, que é para deixar os dados assim, vamos falar a mesma língua, né? Porque você tem, às vezes, alguns dados numéricos, outros dados categóricos, então, normalmente isso é muito utilizado. Tem até alguns algoritmos que não precisam disso, mas a grande maioria sim. Bom, aí, após essa preparação assim, dos dados, a gente tem um conjunto de dados um pouco mais limpo, né? A gente chama muito de dataset, nosso dataset final. E aí depende desse dataset, eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente dos tipos de modelos de machine learning, mas para alguns tipos a gente vai precisar de ter os dados rotulados, outros não. Mas a gente tem então uma infinidade de dados históricos do que aconteceu no passado. E aí que começa a parte de modelagem aqui, que é onde que nós vamos assim escolher qual que é o melhor algoritmo. Uma pergunta assim clássica também, né, de quem está começando na área é falar qual que é o melhor algoritmo de machine learning? Qual algoritmo eu utilizo de machine learning, né? E isso é o velho depende, porque tem gente, por exemplo, que acha que deep learning é a solução para tudo, e não é bem assim. Normalmente a gente tende, a dica que a gente sempre dá é tender para o que mais simples resolve o problema. E tem uma infinidade muito grande de algoritmos. Peraí que eu passei aqui. Tem uma infinidade muito grande de algoritmos e que eles estão em tipos, determinados em tipos da tarefa que deseja resolver. Bom, então a gente fala aí em 4 grandes tipos. A gente tem os algoritmos supervisionados. O que é isso? Os algoritmos supervisionados são os algoritmos que a gente tem o rótulo, ou seja, a gente tem aquele comportamento passado para descrever. No exemplo da maçã, por exemplo, a gente tinha um rótulo falando se as maçãs eram podres ou não. Esses são tipos de algoritmos supervisionados, né? A gente tem algoritmos não supervisionados, que é onde que a gente não tem o rótulo, a gente não tem assim, essa informação do que era. A gente tem semi-supervisionado, onde que algumas instâncias, alguns exemplos, alguns dados têm, outros não. E a gente tem o algoritmo por reforço, que é onde que a gente normalmente a máquina tenta aprender meio que por tentativa e erro, com uma ideia de penalidade e recompensa de determinado caminho que ela for seguir. Tentando entrar um pouquinho mais aqui no algoritmo supervisionado, como eu expliquei, então, eles têm os rótulos, e aí a gente tem 2 grandes classes de algoritmos supervisionados. A gente tem o que a gente chama de modelos de classificação, ou seja, modelos de classificação é quando a gente tem classes, quando a gente tem uma variável categórica como resposta. O que a gente quer obter no final é uma classe. Voltando no exemplo da maçã, é um exemplo de modelo de classificação que a gente fala binário. A gente só tinha 2 classes, podre ou não podre. A gente pode ter modelos multiclass, que tem mais de uma classe, por exemplo, né? Mas
o negócio é a gente ter classes e não variáveis numéricas. Variáveis numéricas, quando a gente quer prever uma variável numérica, a gente chama esse modelo de regressão. Um exemplo disso, por exemplo, a gente quiser prever um melhor preço de venda de uma casa, por exemplo, de acordo com o histórico, como a gente está falando aqui de supervisionado, né, de acordo com históricos de vendas de casas passadas. Então, quando a gente está prevendo um número especificamente, a gente fala que é um modelo de regressão. Os algoritmos não supervisionados, normalmente a gente utiliza o conceito de cluster, né, de agrupar instâncias, agrupar dados que são muito parecidos, e de associação. Exemplo clássico disso o próprio algoritmo de recomendação pode ser feito dessa forma, assim, quem comprou isso também normalmente gosta desse tipo de coisa, então eles estão junto. Ou, por exemplo, um exemplo clássico também no supermercado, né? Aquela coisa de quem compra fralda normalmente também leva cerveja. Então, esses são algoritmos assim, exemplos clássicos de como resolver isso aí no cotidiano, usando algoritmos não supervisionados. A gente não tem o rótulo, mas a gente tem informações parecidas, a gente consegue agrupar ou associar esses exemplos. Semi-supervisionado, aí é um pouquinho de cada um, a gente tem alguns labels, igual eu falei, mas não tem todos, então a gente pode utilizar algoritmos de clusters para determinados labels de classificação, para alguma outra tarefa. E já os algoritmos de reforço, ele é muito utilizado hoje em dia em jogos, por exemplo, né? Onde que jogos você tem assim, recompensas e punições mesmo. Ele meio que imita de como que um cachorro, por exemplo, aprende que ele tem que sentar, naquela ideia de que quando ele senta, você dá uma recompensa, que é uma ração, e quando ele não senta, você olha com cara feia, xinga ou bate com um jornal, coisa do tipo, né? Então a máquina aprende dessa forma também, tentativa e erro, e com a ideia de reforço e punição. Eu quis mostrar isso aqui só para a gente ver a gama de algoritmos, de modelos possíveis, só que dentro de cada um desses modelos a gente tem uma gama muito grande de algoritmos ainda. Então, falar assim, qual que é o algoritmo ideal, não é uma tarefa fácil, mas vai depender muito de como foi modelado o problema. E aí, depois de modelado o problema, é possível escolher assim, alguns algoritmos para testar, para que se adapte melhor ao modelo. E aí a gente começa, então, a aplicação, né, desses algoritmos de machine learning, os algoritmos que irão aprender, né, o passado, como eu falei. E existe uma parte muito importante nesse processo, que é a calibração do modelo, que a gente chama de calibração hipertuning, né, tunar o modelo para deixar esses modelos melhor para aquela tarefa. Por quê? Porque muitos desses algoritmos, né, como eu falei, existe uma infinidade muito grande, eles têm alguns parâmetros, e esses parâmetros não existem, assim, os parâmetros ótimos para qualquer problema. Então, uma fase crucial em qualquer algoritmo de aprendizagem, né, qualquer modelo de fluxo de aprendizado, é a tunagem desses parâmetros. E, normalmente, isso é feito através de métricas, né, métricas de acurácia, de precisão, assim, de quão sucesso está o seu modelo, e fazendo uma variação da tunagem desses parâmetros para escolher o melhor modelo. Bom, feito isso, então aí sim a gente tem o modelo, né, que aprendeu melhor aqueles dados, conseguiu adaptar melhor aqueles dados, e o modelo está pronto para ser consumido pela aplicação em si. Parece simples, né, o fluxo, mas existem aqui etapas aqui que são muito fundamentais e que podem fazer assim, total diferença em um sucesso ou não do algoritmo. Desde essa parte de pré-processamento de dados, onde que, assim, muita gente dá pouco valor para ela, mas, por exemplo, escolher as features certas, criar as features certas a partir de outras features. Tem um exemplo, assim, que eu sempre dou. No meu mestrado eu trabalhei muito com detecção de fraude, e a gente usava diversas features, eram mais de 500 features, e tinha uma feature que era desprezada pelos analistas na época, que era o provedor de e-mail do fraudador, do consumidor, do usuário, né? E a gente, depois de várias análises dessa fase de pré-processamento de dados, a gente conseguiu ver que o provedor de e-mail fazia uma certa diferença, e a gente conseguiu aumentar a nossa acurácia do modelo, usando o mesmo modelo, em um certo grau, só colocando essa feature de provedor de e-mail. E depois que a gente foi conversar mais com o negócio, a gente conseguiu entender o porquê. Porque alguns provedores de e-mail
eram mais simples de se criar um e-mail, era mais rápido, menos validação, então era mais fácil para alguns fraudadores utilizarem eles. Então, assim, como que é importante essa parte de pré-processamento de dados. A parte de hiperparametrização nem se fala, que é a parte que vai fazer assim, um modelo estar realmente calibrado para aquilo que eles desejam. E a escolha do modelo, que não é simplesmente caixa preta, que é onde que a gente fala que a matemática e a estatística ajuda muito para o cientista de dados, que não é simplesmente ele pegar qualquer modelo que existe lá nessa gama de modelos e aplicar. Ele tem que realmente entender o que o modelo faz por trás para ver se aquele modelo é adequado ou não para começar os testes e começar a calibrá-los. Bom, esse é o fluxo ideal, isso que eu apresentei, é o fluxo ideal na teoria de se aplicar, né, a ciência de dados. Mas na prática a gente pega muitos assim, desafios para aplicar a ciência de dados em uma companhia, e é muito do que eu queria conversar com vocês hoje, assim, para a gente, e como que a gente pode deixar mais simples esse desafio, como que principalmente as companhias podem se adequarem para deixar mais simples esses desafios. Vou listar alguns desafios assim de experiência própria e muito de que a gente tem visto que acontece assim. Como eu falei anteriormente, a identificação do problema, essa figurinha aí é clássica, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto ela, né? Mas para qualquer software isso já é um problema. Mas como eu falei, para ciência de dados, para inteligência artificial, para machine learning, isso ainda é maior porque é um tema que ainda, de certa forma, é novo no mercado de trabalho. Então, entender o que realmente o cliente deseja, entender se aquela dor pode ser resolvida com o machine learning e traduzir aquilo em uma modelagem correta é muito complexo e é uma fase que requer muito atenção, assim, né? Para que não seja passado e resolução de um problema que realmente não era a dor do cliente, né? Bom, uma outra parte que incomoda muito e que dificulta muito a performance de um modelo de machine learning ou de ciência de dados é a qualidade dos dados, ou pior, a falta dos dados. Mais para frente eu vou dar alguns exemplos reais assim que aconteceram comigo que vai ficar mais claro, mas muitas das empresas às vezes querem colocar um modelo de machine learning, mas não estão preparadas ainda para ter aquele histórico de dados necessário ou não tem esses dados armazenados de forma confiável, estruturada, que podem ajudar essa tarefa, né? Bom, um terceiro aí, e aí principalmente os designers já sofrem muito com isso para qualquer software, mas para machine learning eu acho que ainda é mais complexo, né? Para data science é mais complexo, que é a saída para o usuário, né? Às vezes a gente faz um algoritmo que é estado da arte, está com uma acurácia muito perfeita, mas como levar aquela inteligência para o usuário, né? A gente estava debatendo uns dias atrás sobre isso, por exemplo, muita gente fala, eu detesto o chatbot é muito ruim, ele é muito burro, mas às vezes é porque a forma que ele, e o processo que ele entrega para o usuário não era o ideal, não era o que resolveria realmente a vida do usuário final, né? Por mais que por trás dele tenha uma inteligência muito grande para tentar entender o que o usuário queira, mas a forma como foi desenhada, a modelagem, o UX, a própria interface para o usuário não é a melhor, então leva a isso. Então isso também é um desafio muito grande. E aí, né, então um pouco engraçado isso aí, uma coisa que a gente fala que data science nem sempre é uma ciência exata, né? Não sei se vocês já viram essa correlação, assim, mas tem umas correlações muito engraçadas, né? Por exemplo, o número de pessoas que morreram afogadas em uma piscina e o número de filmes que o Nicolas Cage atuou em 2019 era muito relacionado, né? Então, sei lá, se a gente pegasse só a ciência de dados como uma ciência exata, a gente falasse assim, então vamos pedir o Nicolas Cage para parar de atuar porque vai parar de morrer gente afogada. Pô, a gente sabe que não tem, na prática, isso não tem correlação. Mas a gente só conhece isso porque a gente tem o mínimo de entendimento de negócio possível. Então, tipo assim, data science, como eu falei anteriormente, não é simplesmente uma ciência exata, não é simplesmente tecnologia. O entendimento de negócio é muito fundamental para que quando o algoritmo nos dê um resultado, esse resultado seja interpretado da forma correta para o objetivo que você deseja alcançar, né? Bom, e eu vou trazer aqui agora um pouquinho da expectativa e realidade, assim, né? Do que a gente
quando escuta uma frase dessa, né, que é o que mais se vê atualmente, como eu falei, inteligência artificial está muito à tona, então muitas empresas falam, eu quero colocar IA no meu negócio. Então, quando a gente escuta isso, o que a gente espera? A gente espera que essa empresa já esteja estruturada, né? Os dados estejam estruturados, os modelos de dados estruturados, os modelos de negócio bem estruturados, o objetivo bem estruturado, mas, na realidade, não é bem isso que a gente vem encontrando, né, em muitas empresas. Muitas empresas ainda não estão, assim, maduras o suficiente para empregar uma solução de inteligência artificial. Quer dizer que não é possível? Não. Quer dizer que é preciso um conjunto de passos até se conseguir isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas reais que aconteceram comigo, assim, nessa jornada de consultoria de data science aí. Certa vez eu fiquei muito empolgado, eu sou alucinado com futebol, e chegou para a gente uma oportunidade de tentar prever lesões de jogador de futebol de um time da Série A. Eu não posso falar qual time que é, mas é um time da Série A e que ainda está na Série A. E, assim, na hora que explicaram a ideia, eu falei, nossa, muito legal, né? Falaram, a gente aplica alguns testes, né, de fisioterapia, tem teste físico e tal, nos jogadores recorrentes, e a gente tem esses testes e será que é possível a gente usar um pouquinho de inteligência artificial para tentar prever, né, quais são os atletas que têm mais chances de ter lesões? Bom, explicando o problema assim, era muito possível, né? Então, e aí qual que era a minha expectativa? Que tivesse, lógico, dados cadastrais dos atletas, tivesse todos os históricos de teste físico, principalmente tivesse os históricos de lesões, né? Quando que o atleta lesionou, quanto tempo ficou lesionado, o histórico de recuperação, o tempo de treinamento que esse atleta foi submetido antes da lesão, e que tivesse uma base muito grande nesses testes, né? Milhares de testes. Eu pensei, o time da Série A está com essa ideia, então eles devem estar muito estruturados, né? Bom, quando a gente foi ver a realidade, tipo assim, a realidade era muito aquém do que era se esperado. Para vocês terem ideia, assim, os testes antigos eram descartados. Todos os testes antigos que os jogadores não tiveram lesão em um ano com esses testes eram completamente descartados. Então a gente não tinha esse histórico de testes. Isso aqui parece até engraçado, né? Não existia data dos testes. Simplesmente, como o teste não existia um sistema para guardar esses testes, os testes eram feitos através de planilhas dos fisioterapeutas. Quando eles tentaram unificar esses testes, eles não conseguiram colocar datas certas, assertivas nesses testes, para que pudessem ser cruzados com algumas lesões. E o que a gente esperava, então, que era milhares de testes, viraram centenas de testes. E aí é muito difícil para a máquina conseguir entender e aprender esse comportamento de quem teve lesão para conseguir predizer. Então, esse foi um projeto falho, a gente não conseguiu implementar. E aí, mais para frente, quando a gente estava falando um pouquinho mais da cultura data-driven, a gente passou, foi muito legal que a gente passou assim, várias orientações para né, os fisioterapeutas que estavam interessados em fazer isso nesse time, e eles começaram a investir nisso. E eu tive uma conversa recente, assim, você já deve ter uns 3, 4 anos, que eles já estão evoluindo muito, assim, hoje em dia, com esse armazenamento e essa cultura de dados, né? Bom, o segundo exemplo, né, que eu também participei, que não deu certo, foi a detecção de fraude em seguros de automóveis. Isso é um exemplo, assim, clássico, que é uma detecção de fraude. Eu já tinha expertise nisso, eu tinha feito isso para o sistema de pagamento no mercado, sistema de pagamento eletrônico no mestrado, né? Então eu falei, não, tranquilo, detecção de fraude é uma coisa que eu acho que dá para fazer sim, vamos ver os dados, né? Sempre começa com aquilo, me mostra os dados, me mostra o que vocês têm. E a gente esperava, né, que tivesse também as informações cadastrais dos clientes, todas as informações financeiras daquele cliente, todo o histórico de ocorrências, né, o que o cliente já usou do seguro, o que ele não utilizou, o que ele foi utilizado na recuperação, todo o histórico de fraudes também, né? E aí, quando a gente... Isso era uma empresa de seguros até grande, né? Era uma corretora assim... não uma corretora, uma empresa mesmo de seguros até grande. Mas eles não tinham alguns dados assim, muito fundamentais também nesse caso. O histórico de fraudes, por exemplo, como depois de um fraude eles passavam por um outro setor, um outro departamento, e eu de outro departamento não tinha mais acesso ao sistema de RP, vamos falar assim, da empresa, né? Esse histórico de fraude era todo perdido. Então, eles só tinham o status de se foi recuperado ou não. Então, todo o histórico que passou, aquilo não existia. O histórico de ocorrências recuperadas também, para a gente conseguir determinar bem, diferenciar bem fraudes e não fraudes. Da mesma forma, eles não tinham.
foi mais um caso de sucesso, assim, também muito aqui por conta de falta, assim, dessa armazenar os dados de forma correta, preocupar com isso lá atrás, né? E o último exemplo, mais recente, a gente tentou fazer uma predição de turnover em um call center. Turnover é a rotatividade, né? Quando os funcionários saem, deixam a empresa de call center, isso é muito alto em algumas empresas de call center. Nessa específica também era muito alto. E a gente esperava também que tivesse alguns dados, né? De novo, todas as informações cadastrais, e todo o histórico de turnover, alguma razão de desligamento, alguns históricos de satisfação, né? A gente pensou, eles devem fazer alguns testes, né, psicológicos com esses atendentes de tempo em tempo, devem guardar isso, estruturar isso de forma correta, o histórico de remuneração, né? Quanto tempo que esse cara teve um aumento ou não, etc. E, na realidade, também, eles não tinham nem o histórico de turnover, nem razão de desligamento. Por quê? O sistema só guardava o último status do usuário. Então, ele só guardava se o usuário estava ativo ou desligado. Não guardava a razão desse desligamento e não tinha nenhuma feature comportamental, né? Então, foi mais uma coisa que ficou muito difícil de conseguir chegar, né, a um modelo de ciência de dados, porque faltou dados, né? Faltou qualidade de dados, propriamente dita. Bom, e como que a gente consegue, então, contornar esses desafios, né? Como que poderia ser evitado isso? E aí, eu acho que aqui vale um papo, porque aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de cultura data-driven. E vocês vão ver que a cultura data-driven, ela, tipo assim, ela é fundamental para conseguir aplicar data science com qualidade, mas ela envolve muitas pessoas. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje faz parte e precisa se adequar a essa cultura data-driven. Desde o desenvolvedor, desde o arquiteto, desde o diretor de finanças, de RH, de todo departamento de uma empresa, vocês vão ver que tem total papel nessa implicação dessa cultura de data-driven. Bom, por que isso? Porque para implementar essa cultura data-driven, ela é fundamentada em 4 pilares: pessoas, dados, processos e tecnologia. Então, a gente percebe que a tecnologia é só um dos pilares. Pessoas, dados, processos formam os outros 4 pilares que são fundamentais para implementar uma cultura de data-driven em uma empresa e evitar casos como aquele onde que a gente tem um problema que é clássico de se resolver com data science e não se consegue resolver com data science, não consegue ter essa inteligência, né, de mercado, essa vantagem competitiva, porque a cultura de dados não estava bem empregada. Bom, e o que essa cultura prega? Bom, a primeira coisa em pessoas é começar no topo da hierarquia. Então, desde lá do presidente da empresa, ele tem que se acostumar a tomar decisões orientadas a dados, que é isso que é, na prática, é a cultura data-driven, é tomar decisões orientadas a dados. Então, lá no topo da hierarquia já tem que ter essa conscientização de que dados são a melhor forma para tomar decisão e não tomar decisão por intuição. A decisão por dados ela é muito mais fundamentada. E para isso, ele vai precisar estruturar a cultura de tomar decisão por dados na empresa. Para isso, algumas sugestões são a criação de um escritório de dados que vai ficar responsável para a qualidade e armazenamento desses dados. E a aproximação dos cientistas de dados ao time de negócio. Isso é uma tecla que eu já falei aqui algumas vezes. Data Science não é simplesmente uma ciência exata, onde que só está envolvido tecnologia. Então, o time de negócio tem que estar super envolvido com qualquer solução de ciência de dados. E a capacitação dos funcionários. Qualquer que seja o funcionário que tenha que tomar a decisão, fazer com que esse funcionário tenha que tomar essa decisão baseada em dados. Por que isso? Porque quando o funcionário tiver que tomar a decisão baseada em dados, mesmo que ele não utilize tecnologia para isso, que a gente vai ver que é o último dos pilares ali, ele vai precisar recorrer ao passado de alguma forma para ver como esses dados, vai precisar medir de alguma forma, ele vai precisar de alguns processos, que a gente vai falar aqui mais para frente, que possibilita criar essa cultura de data-driven. Bom, já no âmbito de dados, a cultura prega que os dados devem ser integrados, acabar com aquela ideia de que dados são de um departamento específico. Em algum daqueles exemplos que eu dei ali, muitos dados não existiam, porque um departamento armazenava dados de uma forma, o outro de outra forma, e não existia um sistema único que conseguia fazer a centralização desses dados, e nenhuma norma para ter essa organização desses dados.
Então, a cultura prega que deve ser integrado esses dados. E outra coisa é enriquecer esses dados, combinar esses dados de diferentes tipos e fronts, né? Dados próprios, dados públicos, dados estruturados e dados não estruturados. E aí muita gente fala daquela criação de um termo chamado Data Lake, né? Que é um conjunto muito grande de dados de diferentes tipos que podem fazer diferença para o negócio, né? A democratização do acesso aos dados. Então, se a gente está falando de capacitação de funcionários, se a gente está falando de integração dos dados, nada mais justo que deixar esses dados democrático, acessível a qualquer funcionário que tenha necessidade de visualizá-los. Então, aqui a gente está muito falando de não ter dados armazenados em planilhas em um ambiente de trabalho específico de um funcionário, mas ter dados armazenados de forma global para que vários funcionários consigam acesso à visualização desses dados. E a qualidade desses dados, né? E aqui já envolve muito pessoa também que é questionar a qualidade desses dados. Alguns exemplos ali a gente tinha dados, mas os dados não tinham qualidade legal para que se conseguisse fazer uma tarefa. Então, sempre se perguntar, né? Será que os dados que eu estou armazenando são, assim, estão com uma qualidade legal? São dados que podem ser utilizados? São confiáveis? Estão numa estrutura interessante? Bom, com processos, a gente prega que deve existir um especialista de dados no começo da cadeia de produção. Para que isso? Normalmente, quando a gente está construindo qualquer produto, qualquer software, a gente está pensando em resolver uma dor específica, uma dor atual. Mas existem várias maneiras diferentes de resolver aquela dor. E, por exemplo, no exemplo do turnover, lá que eu dei anteriormente, possivelmente só o status como ativo ou não já resolveria a dor do sistema que deveria informar para os usuários ativos. Mas sem uma razão de desligamento, ficou impossível de determinar o turnover. Então, se um especialista de dados estiver no começo da cadeia de produção, isso minimiza muito a chance de, quando se precisa de um dado histórico futuro, esse dado não exista, né? Escolher métricas de sucesso com muito cuidado, né? Então, as métricas de sucesso aqui no processo não pode ser simplesmente uma métrica que garanta o sucesso da solução técnica, né? Não pode ser só precisão, acurácia, como a gente falou anteriormente, mas tem que ser uma métrica de sucesso que faça sucesso para o negócio, que faça sentido para o negócio. Então, qualquer decisão, seja de machine learning, seja de analytics, seja de qualquer coisa dentro de ciência de dados, é preciso traçar métricas de sucesso e escolher com muitos cuidados métricas que realmente vão fazer a diferença no negócio. Fazer provas de conceitos simples e robustas, né? Normalmente, como ciência de dados é uma ciência, tem muito de P&D, né? Então, tem muita pesquisa. E a melhor forma de você provar que uma pesquisa é aplicável é ter provas de conceitos assim, simples e robustas, né? Não precisa ser uma prova de conceito que seja a implementação em si, mas ela tem que ser muito robusta, que realmente prove que aquilo funciona de forma genérica e que pode ser legal investir tempo naquilo. E eu acho que o mais importante do processo aqui é essa fase de meça tudo que almeja melhorar. A cultura de data-driven prega que só é possível melhorar algo se aquilo for medido e baseado em dados, melhorar de verdade. E repare que, mais uma vez, isso não está atrelado diretamente à tecnologia, diretamente a um software, assim, mas medir de alguma forma e armazenar essas medições e traçar essas métricas de melhoria. Porque aí sim é possível ver se houve melhoras, de quanto foi essas melhoras e conseguir, enfim, melhorar, né? E, por fim, tecnologia. E aqui eu acho que é um assunto que entra muito no cotidiano de vários arquitetos, assim. Quando for construir um software, como a gente está falando que inteligência artificial, data science, data driven está cada vez mais na realidade, não pensar só no transacional. E permitir que esse software persista dados históricos de alguma forma. E não simplesmente, isso era muito feito para a gente ter logs, né? A gente confunde muito isso, eu quero ter log do que aconteceu no passado. Mas não simplesmente para log, para tomada de decisão mesmo. Então, a ideia é que sempre que for construir um software ou utilização de um software, escolher software que persista esses dados. Investir nas tecnologias para armazenamento de dados, como eu falei, construção de data lakes, sistema de banco de dados robustos, e desconstruir aquela ideia de guardar dados em planilhas, né? Porque esse investimento em tecnologia para armazenamento de dados,
isso facilita muito a democratização dos dados. Porque quando a gente não tem os dados persistidos de forma correta e armazenados de forma correta em tecnologias corretas, é muito complexo para a gente permitir acesso. Por exemplo, imagina que só um departamento tem uma planilha, então você tem que pedir aquela planilha para o departamento. Não existe uma fórmula ideal de armazenamento de tal dado. Então, o dado fica muito departamental, fica muito dentro daquela cultura de guardar dados em planilhas imensas. Isso dificulta muito a utilização desses dados com qualidade. Um terceiro ponto, do ponto de vista de tecnologia, é implementar dashboards para facilitar análises, né? E aí a gente está falando, como a gente falou lá que o X de data science muitas vezes é difícil, o dashboard talvez seja o que mais aproxime qualquer usuário da visualização desses dados, né? Então, dashboards já com alguns analíticos que ajude o usuário final, ajude o interessado a tomar decisão, é muito bem-vindo no processo de produção mesmo de algoritmos de data science, de data driven. Por fim, considerar oportunidades para implementar soluções de machine learning, né? Como a gente falou, assim, inteligência artificial é um tema que está muito em voga. Não é tudo que se resolve com inteligência artificial, mas o que se pode resolver com inteligência artificial, com machine learning, com data science, que vai fazer a diferença no negócio, considerar a oportunidade, se perguntar, será que esse problema eu conseguiria automatizar e deixar a máquina tomar a decisão? Isso é muito de desconstruir também. A gente sofre sim, uma certa resistência de negócio que fala assim, nossa, mas a máquina vai me substituir. Bem, não é isso. No exemplo de detecção de fraude, por exemplo, né, que a gente trabalhava para um sistema de pagamento eletrônico, a ideia não era o sistema simplesmente detectar todas e qualquer transação. Existia sim um analista de risco que continuava existindo, mas era facilitar o trabalho desse cara. Era a máquina conseguir falar com um grau muito grande que certas transações ele não precisava nem analisar porque era fraude com certeza. Outras ele estava em dúvida e era legal ele analisar. E outras ele determinava com certo grau muito leve que poderia ser fraude, então ele poderia analisar em outro processo. Então, o machine learning, o aprendizado de máquina, veio com essa ideia de ajudar mesmo. Então, considerar sempre a oportunidade de implementar, ter em mente sempre essa oportunidade de implementar, é fundamental nesse processo de data-driven, né, de tomada de decisão baseadas em dados. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, saiu já deve ter alguns anos, já é padrão na revista The Economist, uma revista de economia inglesa, que ela fala que dados são o novo petróleo, né? Então, a gente tem aí empresas hoje, Google, Microsoft, Uber, Amazon, Facebook, que o grande negócio delas são dados, né? São a quantidade de dados que ela consegue coletar e armazenar da gente e pode utilizar isso para diversos fins. Mas esses dados só são petróleo mesmo, eles só são legais se a cultura de data-driven e data science foi empregada. Então, eu costumo falar que data science é a refinaria desses dados. O dado sem uma cultura de data-driven, sem data science bem empregado, ele não tem serventia nenhuma. A gente armazenar dados só para armazenar, a gente coletar dados só para coletar, não tem nenhuma serventia se não tiver essa cultura de data science, de data-driven bem empregado. Bom, basicamente era isso. Eu falei pra caramba, então agora vou querer escutar, assim, trocar ideias mesmo, aberto para dúvidas, sugestões, alguém que tiver algumas experiências aí, para a gente poder trocar uma ideia mesmo, fazer um talk legal aqui sobre esse tema, né, de data science e a implementação da cultura de data-driven em empresas. Ô, Rafael, Léo aqui, cara, tá me ouvindo? Opa, Léo, tô sim, fala aí. Pô, cara, prazer em te rever aí. Prazer Saudade, foi hein, meu. cara. Parabéns pela Obrigado mesmo. apresentação aí, cara. Só de ver já dá uma empolgação do caramba. Você é um cara que tipo, me incentivou e me incentiva até hoje a estudar data science. Ainda estou muito no início, né? Mas já vi bastante desses conceitos aí. E tive uma experiência recente aí muito legal. Acho que eu até falei contigo, né? Que o Evandro fez lá a parada do modelo de IA para resolver o meu problema, que era um modelo de classificação de notícias, né? Então, eu aprendi um pouquinho ali sobre regressão, que a gente precisa de um percentual que a notícia tem Relevância? de relevância, por exemplo, de uma categoria, né? Que a gente precisa categorizar essa notícia. Uhum. Só um minutinho, que o telefone tá tocando aqui, peraí. Ô, Rafa, Oi. já que
Meninos, aí posso fazer uma pergunta? Claro, Bertaço. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento nessa área. Eu trabalho com finanças, então eu sou apaixonada por números e uso muito isso para fazer planejamento, né, das empresas. E hoje eu entendo que o maior desafio é o engajamento das pessoas em aplicar isso no dia a dia. Com suas experiências, assim, como que hoje você entende que a gente pode engajar as pessoas para que essa cultura não fique só no papel, né? Mas seja algo que a gente coloque em prática no dia a dia? Muito, muito legal, muito legal. A pergunta. E eu acho que sim, são um grande desafio. E eu acho que isso parte muito daquilo que eu falei. Assim, as pessoas ainda têm um preconceito de quão confiável a máquina pode ser, e se a máquina vai roubar ou não, né, no meu lugar. Então. Mas eu acho que deixa eu voltar umas aqui, que eu acho que é muito disso daqui que eu vejo. Principalmente começar no topo da hierarquia, sabe? Essa cultura, ela não pode ser, que a gente fala bottom-up, né? Ela tem que ser top-down, ela tem que começar no topo da hierarquia. Então, lá em cima, né, vamos falar, presidentes, diretores, têm que ter essa tomada de decisão baseada em dados. E muito daquela parte que a gente falou também de POCs e de ver que as decisões baseadas em dados geram número, tem métricas de sucesso. Eu acho que a gente só consegue se convencer que uma coisa é boa quando realmente experimenta, né? Então, eu acho que, assim, duas coisas que deveriam ser ideais para se começar a utilização maior. Uma é o incentivo começar lá de cima e outra é ter provas de conceito, ter alguns experimentos, mesmo que pequeno, de mostrar como a decisão baseada em dados, e aqui eu nem estou falando de machine learning, tá? Pode ser baseada em dados, e qualquer coisa que é medido, é acompanhado no processo e se melhora assim, o dia a dia e as métricas de sucesso de uma companhia. Pelo menos minha visão seria essa. Tô de volta, hein? Obrigada. Léo, vai aí. Desculpa que eu te interrompi. Nada, menino. Eu tinha pausado aqui. Enfim, Rafael, como eu estava falando ali, a gente tive essa experiência recente com o Evandro lá sobre data science, né? E aí eu percebi que os modelos eles são salvos em arquivos binários, certo? Se não me engano, a extensão é .save geralmente, né? .sav. E eu queria entender, agora falando mais como desenvolvedor, né? Como é que é feito, por exemplo, a parte de armazenagem do conhecimento de uma IA, sabe? Porque é uma coisa que me levantou muita dúvida, tipo, como é que isso escala, por exemplo, né? Não, interessante. É uma pergunta legal e isso tá muito... Eu passei muito rápido, né? Tipo assim, eu acho que o Paulo até comentou no começo da apresentação, a gente vai ter outros fóruns, pelo que eu entendi que o Paulo falou, existem na Haro outras pessoas que já são bem especialistas nesse tema, então vai ter uns fóruns mais técnicos para a gente estar dentro. Mas a ideia é que aqui, por exemplo, ó, nesse deploy do modelo, isso vai depender muito do modelo, tá, Léo? Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma rede neural, de uma camada só, que é basicamente o que você precisa guardar dessa rede são tipo, o número de neurônios que existe lá, número de camada, e o peso, né, que foi dado para cada um daqueles neurônios para uma camada de saída. Então, esse save, a recuperação, ela só deveria que guardar esses pesos. Porque na hora que ela guardasse isso daí, ela conseguiria reconstruir a mesma rede, e para quando chegasse uma instância nova, ainda não conhecida, ela ia conseguir passar pela mesma camada de aprendizado que foi o modelo construído, sabe? E aí, isso, tipo assim, varia de modelo para modelo. Eu dei o exemplo de uma rede neural, mas, por exemplo, uma regressão linear, que é um dos algoritmos mais bobos que existe de machine learning, né? Ele simplesmente teria que guardar da mesma forma, assim, o peso que foi dado para cada variável, para na hora que entrasse uma variável, uma instância nova, ele, através daqueles pesos que ele aprendeu, ele conseguisse classificar. Então, isso simplesmente era recuperar isso. E aí varia muito, né? Aí já do ponto de vista mais de arquitetura, se isso vai ser uma API, ele recupera isso no momento que chega uma requisição e faz a predição. Normalmente, para qualquer modelo de machine learning, o treinamento é lento. Mas o treinamento ele é feito em background, ele é feito na fase de processamento, ele pode ser feito sem aquela, tipo assim, a demanda dinâmica. A predição, a previsão, ela é muito rápida. Então, na hora que chega uma instância nova, ele consegue fazer aquilo simplesmente passando por aquele modelo já treinado.
Era isso a dúvida, assim? Era mais ou menos isso mesmo, Rafael. Era só realmente o arquivo depois de ele ser E aí, processado, tipo né? assim, e aí pode ser, igual você falou, pode ser em Save, pode ser em Bin, tem diversas maneiras de se gravar um arquivo de modelo. Porque o modelo, basicamente, é isso, sabe? O modelo que você precisa recuperar, basicamente, é o que ele aprendeu naquele processo. Uma rede neural, por Entendi. exemplo, o que ela aprende são os pesos. Então, o que você precisa de importante recuperar são os pesos. Cara, legalzíssimo. Obrigadão aí por esclarecer a dúvida, Não, Rafael. sim, não sei se esclareceu, mas igual eu falei, assim, é muito denso o conteúdo Uhum. para se falar assim, mas com certeza terão algumas mais técnicas que a gente pode entrar a fundo. Eu estou à disposição para fazer outras mais técnicas. Assim. A ideia é que hoje era a gente discutir muito dessas coisas que às vezes passa despercebido, que fazem muito mais diferença no dia a dia para implementar um modelo com sucesso do que propriamente a tecnologia, o desenvolvimento e o algoritmo. Assim. Cara, perfeito. Muito obrigado. Pessoal, o Luiz está com a mão aberta. O Luiz está com a mão levantada há um tempo ali, se ele puder fazer a pergunta dele. Quem? Opa, eu mesmo. Ah, tá. Beleza. Opa, parabéns, Rafael, foi bem didático. Minha dúvida é mais em relação à carreira mesmo. Qual que é a atribuição de um cientista de dados e de um engenheiro de dados, considerando que os dois trabalham Legal, juntos? faltou essa lá no começo, né? Cara, acaba que, tipo assim, tem muitas empresas que consideram praticamente a mesma coisa, mas não são, tá? Eu vou tentar explicar também. E dentro da ciência de dados, como eu falei, tem várias vertentes, né? Então, uma das vertentes é bem a engenharia de dados. A engenharia de dados, ela preocupa muito mais em construir as features que serão utilizadas de forma correta, armazenar esses dados e construir data lakes, né, que a gente fala, que é um grande volume de dados de diferentes tipos de forma correta. Já o cientista de dados, ele normalmente já é porque ciência de dados em si já é o cara, assim, é o grande nível, né? Então, normalmente o cara ele tem uma vertente para mais de um skill. Mas o cientista de dados, ele vai ter uma pegada disso, mas ele tem uma pegada muito de construir os modelos mesmo, já os algoritmos finais para fazer aquela tarefa. E aí existem algumas empresas que determinam isso como engenheiro de machine learning, que aí é mais específico ainda, que aí é o cara que só constrói o modelo mesmo, sabe? O cientista de dados seria o cara que ele pega um pouquinho ali da engenharia de dados, mas não tão a fundo de construir data lakes, assim, né? Ele pega já data lakes, entende o problema, utiliza machine learning, tá? Ou algum dado, algum modelo estatístico, analítico, para chegar a uma tarefa. O engenheiro de dados, então, ele fica muito mais na construção de data lakes, construção de features, construção de ETLs para extração de dados, nesse sentido. Deu para esclarecer? Deu mais? Entendi. Valeu pela resposta. Mas muitas vezes assim, se confunde. Até que cientista de dados e engenheiro de dados não muito, mas, por exemplo, engenheiro de machine learning, é porque depende muito do tamanho da empresa. Tem empresas que têm centenas de cientistas de dados. Aí lá dentro tem cientistas de dados com ênfase em machine learning. Aí é o cara que vai mais escovar bit para melhorar o modelo. Cientistas de dados que são só engenheiro de dados, sabe? E tem o cara que é mais generalista e que pega um pouquinho de cada. Assim. Entendi. Seria basicamente a diferença de um arquiteto de software e de um engenheiro de software, né? Não, Basicamente, eu gosto de falar que é mais um desenvolvedor e um DevOps. Também, porque saquei. também tem. Porque, tipo assim, esses termos mudam tanto, porque hoje em dia tem um DevOps de Data Science também, que não é o engenheiro de dados, mas que o engenheiro de dados, no meu ver, faz o papel de DevOps. Então, isso varia muito, assim. Mas, na prática, mesmo o engenheiro de dados se preocupa um pouco menos com o modelo de predição e muito mais com a preparação dos dados. Valeu. O Rafael, boa tarde. Tá, Renato está falando, tudo bem? Joia. Queria parabenizar vocês aí pelo trabalho, um trabalho com selo de qualidade da Raro, realmente muito bom. E a minha pergunta vai no sentido de o seguinte, na sua visão de consultor,
como é que as empresas estão mais estacionadas hoje em dia? Elas estão ainda precisando de definir a cultura data-driven ou elas já se encontram um pouco mais preparadas e já estão naquela fase de desenvolver o machine learning? Legal, muito legal a Ô, pergunta. Rafael, deixa eu só interromper rapidinho aqui, até completando um pouquinho também da pergunta do Renato, que eu acho bem parecida com a minha. Fora isso também, eu queria saber assim, como detectar o nível de maturidade de uma empresa em relação à cultura mesmo data-driven, sabe? Eu, como consultor, por exemplo, de dados, qual seria a minha abordagem para entrar num cliente ou para entrar numa empresa, levando essa cultura, né? Tentando conduzir o time à melhor proposta de data-driven. Muito legal. Vou tentar responder as dúvidas assim com a minha visão, lógico, né? Quem depois quiser contribuir, assim. Eu estava lendo esses dias que a utilização de inteligência artificial no mercado de grandes empresas aumentou em 400% nos 2 últimos anos. Então, esse é um dado assim que nos mostra que grandes empresas estão utilizando. Mas se a gente pegar um Pareto, né, 80% das empresas, eu diria que está nessa cultura de data-driven. Por quê? Era muito, tipo assim, cômodo, era muito normal no passado o armazenamento de dados para resolver o que a gente fala assim, de problema transacional, de resolver aquele problema no momento, e não pensando em colher soluções de dados no futuro. Então, empresas, por exemplo, que estão defasadas com isso, vão demorar um certo tempo para se adaptarem a isso e colher os frutos de uma inteligência artificial, de machine learning. Eu escutei recentemente uma palestra de uma empresa do sistema de saúde aí, grande, que eles falaram que eles estão há 7 anos simplesmente fazendo essa cultura data-driven. Para agora eles começaram a aplicar algumas coisas de IA. É lógico que a gente está pegando um tempo extremamente grande, mas se eu pudesse falar assim, onde que eu acho que elas estão hoje, eu acho que elas começaram a se alertar para isso. Opa, eu preciso mudar a minha cultura de armazenamento, de direcionamento de decisão a partir de dados. Então, eu acho que elas estão nesse estágio. Mas, pelo menos, já estão olhando um pouco mais para isso. E como que abordar assim, Paulo? Eu acho que tudo começa com uma fase que a gente chama de discovery, sabe? Que é escutar e ver mesmo como que está o processo da empresa, como que a empresa está amadurecida dentro dessa cultura data-driven. Entrar um pouco do negócio da empresa. É muito difícil, embora existam várias soluções no mercado que são, assim, estado da arte, já são muito empregadas. Por exemplo, detecção de fraude. Se a gente falar de detecção de fraude, qualquer banco que queira fazer uma detecção de fraude, existem vários algoritmos que foram utilizados na detecção de fraude que poderiam ser utilizados. Mas eu acho muito difícil conseguir fazer isso sem imersão no negócio, sem ver como que estão armazenados os dados, quanto tempo de fraude que os caras têm armazenado, o que eles têm armazenado de dados. Então, eu acho que o primeiro passo disso, eu chamo de discovery, um processo de imersão, sabe? Que é muito do que eu coloquei nesse slide aqui, que eu acho que é entendimento do problema, sabe? Entender o problema não é simplesmente entender o problema de machine learning, o problema da dor do cara. É entender o cenário atual, como que ele está amadurecido em relação a dados, né? Eu espero, por exemplo, foi muito legal esse exemplo que eu tive, a experiência aqui com os jogadores de futebol, porque o que a gente entregou para o pessoal no final foi falar assim, ó, infelizmente a gente não vai conseguir fazer, mas você precisa estruturar dessa forma para conseguir esse objetivo. E ao invés do time falar assim, não vou fazer isso nunca, eles começaram a estruturar. E recentemente conversei, eles falaram, ó, a gente está começando a ter uns insights legal, vamos voltar a falar? Isso já tem 3 anos, assim. Então, a própria estruturação, a própria cultura data-driven assim, eu acho que é o que mais talvez tenha valor de uma consultoria, vamos falar nesse sentido, do que ir lá e resolver um problema específico com IA. Ô, Rafael, Léo de novo aqui. Cara, então, com base nisso que você falou, acho que o primeiro passo para saber a maturidade de uma empresa para implementar machine learning é primeiro pedir para ver o banco de dados deles, né? Então, o banco de dados, eu não falaria que era o banco de dados, Léo, O porque... conjunto de dados, eu quero dizer. Né? E nem só dados, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o que a cultura prega, é que dados é um dos pilares, né? Mas pessoas e processos são outros. Porque, por exemplo, não adianta você ter uma tecnologia que armazene dados de forma correta, mas que você depende lá de uma pessoa, que é o Caboclin, que trabalha lá por exemplo, vamos tentar pegar um exemplo prático. Vamos pegar o exemplo do turnover, uma pessoa que trabalha no RH,
que precisaria preencher um formulário com a razão do desligamento e ela simplesmente ignora aquele formulário porque ela não vê vantagem nenhuma em preencher aquilo. Por quê? O problema atual dela, que é fazer o desligamento e ter a situação ativa, realmente não tem. Mas se existisse a cultura data-driven de pessoas, processos, e aí sim você ter o banco de dados e a tecnologia, aí é se completa. Então, tipo assim, não só ver o banco de dados, eu acho que sim, o banco de dados te dá o norte, mas é entender um pouco do processo. Tipo assim, ó, beleza, você quer fazer uma predição de turnover. Tá, e como que hoje você armazena as pessoas que saem da sua empresa? Como que você mede o seu turnover atual? Entendeu? Um pouquinho, eu acho que seria um pouco disso. Quem que são as pessoas que participam desse processo? Entendi. É ter os parâmetros corretos, então, né? Além de ter um banco de dados sólido, ter porque parametrização correta. realmente eu acredito, e assim, isso é bem fundamentado, que não se faz data science, data driven, só com tecnologia, só com dados. Se pessoas e processos, as pessoas não se engajarem e o processo não for definido, não se faz. Mas o que é muito legal disso é que a própria ideia de se implementar uma cultura data driven força as pessoas a se adequarem ao processo. A própria tecnologia ajuda as pessoas a se adequarem ao processo. Começa a mostrar valor de ter decisões tomadas a partir de dados, né? Saquei. Bom, o Leandro tá com a mão levantada ali. Leandro Libério vai falar? Senão eu já adianto aqui a minha pergunta. Deixa eu falar aqui rapidinho. Opa, acho que a minha câmera aqui está com... Vontade. Vou ficar sem câmera aqui, peço desculpas. Bom, parabéns aí, Rafael. E talvez eu vou ser mais direto em cima do que você acabou de falar aí, que eu acho que é importante. Está no seu roadmap aí para Haro, né? Ter vamos dizer assim, um método de discovery para atuar junto com os clientes, onde envolve isso, porque realmente, concordo no número grau que você falou, mas cabe do nosso lado ter também um método para propor o cliente, para abordar essa questão da cultura de data-driven, o pensamento, porque às vezes fica ali, e te falo que é até pior, né? Porque a gente está falando aqui de inteligência artificial, de machine learning, maravilha, mas eu acho que está faltando cultura em algumas organizações até de um analytics básico, né? Então, assim, está no seu roadmap ajudar, porque uma coisa é o Renatão aí que está startup, essa veia, outra coisa é aquela empresa tradicional, quadradona, que acha que vai comprar lá o Power BI ou qualquer outra ferramenta e vai resolver o problema dela. Pois é. Então, o roadmap de uma consultoria, assim, normalmente, não tem uma metodologia muito fechada, tá? E eu falo não só para a Haro, mas para qualquer outras empresas que a gente já seguiu nesse ramo, mas existem alguns passos a serem seguidos. Existem alguns passos a seguir. E eu acho que entra muito no que eu falei anteriormente, assim, que talvez o primeiro passo desse a ser seguido, né, é ouvir, entender e ver como está o amadurecimento. Eu acho que a pergunta do Paulo foi muito nesse sentido também, né? E aí depois existem, sim, alguns outros passos que devem ser seguidos que são bem estabelecidos. Por exemplo, e aí entra muito naquilo com menor custo, você vai conseguir ter os melhores benefícios nessa fase de tecnologia de dados, porque não é um fluxograma muito simples, né? Porque não é muito linear. Você deu um exemplo, startup é de um jeito, empresas mais conservadoras são do outro jeito. Então, existe uma fase de convencimento de pessoas, a primeira fase é a fase de aceitação, mas sim, existem sim alguns conceitos, alguns roadmaps que são genéricos para qualquer consultoria que a gente pode empregar. Uma coisa que você comentou legal e Data Driven não prega que seja Data Science, tá? Analytics, qualquer decisão que possa ser tomada através de dados já é muito vantajoso. E eu concordo plenamente com você. A gente vê muitas empresas que não têm o mínimo disso ainda, a tomada de decisão através de dados. Então, o roadmap depende muito do nível que está essa cultura Data Driven, né? E aí, dependendo dessa cultura, são as fases, né? E, por exemplo, uma das fases que a gente prega é que, além de escolher métricas de sucesso,
ter dashboards para visualização, para facilitar análise, né? Dependendo de empresas, existem alguns dashboards, alguns analíticos que facilitariam muito a tomada de decisão e que poderiam facilitar um futuro de IA. Assim. Tá? Não é uma pergunta, é só um reforço aí, que eu acho que daria... Eu vi isso, o pessoal lá do sul, Joinville, atendendo a uma grande indústria, e a abordagem deles foi muito legal, porque você meio que monta um pequeno squad ali, então é uma aplicação orientada ali para um time, e ele vai fazendo um processo meio lean startup, meio de descoberta, levanta as hipóteses, etc. E é o que você falou do discovery, né? Eu vou validar se o problema que eu estou resolvendo é muito relevante. Aí sim é que eu vou pensar na solução, e enquanto isso os caras educam. Então, assim, vou só deixar essa provocação aí, depois a gente pode trocar uma ideia, que já tem empresas, é muito pequenininha, mas ela já está trazendo essa abordagem e, assim, é o que as empresas estão precisando. Como começar pequeno, né, mas pensando grande, né? Pensar grande, mas começando pequeno. Exato. E você comentou um negócio que é muito legal, tipo assim, e até que eu coloquei nesse slide, tipo assim, a validação com a visão de negócio não pode ser só no final. Isso não pode acontecer em software nenhum, lógico, mas principalmente data science, onde que a gente está falando de muita coisa assim, meio que estratégica mesmo, né? Então, em todas as fases, a fase de discovery tem que ter o envolvimento da visão de negócio. Porque antes que se consiga um produto de IA, que pode demorar algum tempo, né, até fazer P&D para se conseguir, você tem várias fases que já gera muita novidade e muito ganho para o negócio. A própria fase de identificar a cultura data-driven, os próprios analytics, os próprios discovery, que é tudo processo desse roadmap que existe, assim, já entrega muito. É bem legal, assim, a ideia, Leandro. Oi, Rafael, tudo bem? Meu nome é Caio, estou falando aqui de Santarém, no Pará. Eu agradeço muito o Leandro, que falou exatamente o que eu ia introduzir, exatamente essa situação de empresas pequenas que tem que pensar grande para se diferenciar no mercado, né? Hoje eu sou funcionário de uma empresa na área de educação, a gente trabalha com metodologia EAD e tudo mais, e a minha responsabilidade é basicamente ser essa pessoa que vai disseminar essa cultura baseada em dados, né? Então, a gente tem um processo aí de uma empresa familiar que já está atuando há um tempão, mas que nunca parou para tomar decisões baseadas em dados. Então, há 3 anos que eu estou à frente basicamente do negócio, né, da consultoria para essa empresa, todas as decisões foram tomadas baseado numa análise de desempenho, numa análise de dados, e agora a gente vai começar a implementar justamente, vamos supor o caso dos alunos ou dos clientes que foram cancelando ao longo do caminho, e lá tem o termo de cancelamento. Mas o termo de cancelamento ele é manual, mas a gente tem esses termos. A gente vai pegar todo esse material que tem lá, vai transformar isso justamente num dado estruturado, né, como tu falou, e vai buscar entender. É lógico que tem aí questão financeira, questão de motivos de viagem e tudo mais, mas quando a gente pega o dado e consegue compreender de fato o que ele explica, a gente vai justamente melhorar o processo a partir disso. Então, eu achei muito, muito interessante, muito rica a apresentação, e acredito que a gente está levando assim, um caminho bem bacana nesse sentido. Foi muito legal a forma como tu colocou, que é mais ou menos esse caminho que a gente vai seguir. Que legal, Caio. Obrigado por compartilhar a experiência. E aí, pelo que você falou, é exatamente assim, você seguir um passo da cultura data-driven, né? Desde o convencimento da tomada de decisão baseada em dados, estão avançando passo a passo, assim, e tenho certeza que já devem estar olhando para o futuro e empregar alguns algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, assim, que eu acho que aí já é, vamos falar assim, uma fase avançada da cultura, mas muito legal. Essa seria a parte mais avançada realmente. Hoje a gente vai pegar tudo que a gente tem de dados disponíveis, que a gente foi acumulando ao longo de 3 anos, e a gente vai começar a estruturar e quem sabe daqui a uns 2, 3 anos a gente consiga implementar algo automatizado, algo mais de projeção de futuro, né? Como tu falou, a gente vai pegar os dados que já existem para justamente projetar o futuro lá para frente, né? Legal demais. E legal disso é que, tipo, tem vantagens para qualquer fase que esteja.
Se uma empresa, por exemplo, não tem nada da cultura data-driven, a maior vantagem é a empregação da cultura e começar a adotar a cultura. Se a gente cai num cenário, por exemplo, desse, que a empresa já está um pouquinho mais madura com a cultura data-driven, já começa a ser mais fácil de pôr em práticas aqueles mapeamentos que foram feitos de problemas que poderiam ser resolvidos através de dados. Então, tem, assim, vantagens em qualquer que seja a fase que esteja a empresa da cultura data-driven, né? Tinha mais alguém que acho que ia perguntar e parou. Rafael, boa noite. Aqui quem fala é o Renan. Prazer. Fala, Renan, Primeiramente, queria agradecer aí a apresentação, muito show os slides, conteúdo muito didático. E minha dúvida é em relação, né, em cima sobre dados, né? Quando falar a palavra dados, logo vem LGPD. Você acha que a LGPD é algo que vem para meio que dar uma barrada um pouquinho na data science, ou ele é meio que ele vai ajudar a impulsionar mais, porque ele meio que obriga você a estruturar os dados, a ter esse armazenamento e tudo? Muito legal sua pergunta, Renan. Era uma das que eu deveria ter colocado ali como perguntas que sempre tem, mas não coloquei, que é uma pergunta que vem muito à tona assim mesmo. Então, o que eu acho de LGPD? Eu acho que ela veio, acho que você mesmo falou, eu acho que ela veio muito mais para organizar, para estruturar, para botar lei numa terra que estava sem lei, assim, sabe? E ela vai, tipo assim, acabar impulsionando ainda mais a utilização da cultura data-driven, porque imagina uma empresa que não tem os dados armazenados de forma centralizada, estruturado, que seja, como que ele vai saber se ele está dentro ou não da LGPD? Eu acho que na Haro tem especialistas assim, de LGPD, depois quiserem até complementar isso, sim. Mas então eu vejo muito que veio para ajudar nesse sentido também. É lógico que deixou de ser uma terra de mãe da Rama Joana, né? Não é qualquer dado que pode ser armazenado sempre para qualquer fim. Pelo que eu entendo, eu não sou especialista em LGPD, tá? Mas pelo que eu entendo, tudo tem que ser explicado. Por quê? Qual que é o intuito? Então, se existe processo, se existe cultura, isso vai ajudar muito nessa parte também de LGPD. Eu, particularmente, agora falando na visão de usuário, eu sempre brinco que eu sou um usuário muito de boa com o que as empresas escolhem de dados meus, tá? Porque eu quero ser personalizado, eu quero ser atendido com o que a empresa tem de experiência minha. Eu não quero ter o trabalho de eu ter que falar para a empresa como que eu sou. Se ela já tem tudo aquilo e eu sei para que ela está usando, que eu acho que aí sim que está a importância da LGPD, eu acho que é muito de boa. No meu caso, eu quero que o Netflix me recomende um filme, então o Netflix pode ficar guardando todos os horários que eu assisto tal filme, todos os horários que eu, sei lá, os últimos filmes que eu vi, quem que está no mesmo perfil na mesma televisão que eu tenho os mesmos perfil, etc. Eu quero que um sistema bancário me dê um limite maior, porque meu comportamento foi legal nos últimos tempos e ele tinha tudo isso guardado. Desde que seja claro, eu não vejo problema nenhum nisso, eu como usuário. Mas eu acho que o LGPD vem muito nesse sentido. Eu não acho que existiu muito medo, né? O LGPD vai acabar com o machine learning, acabar com a data science, mas eu acho que não. Vai ajudar a regulamentar, a estruturar. Minha visão é essa. Obrigado. Pessoal, nosso tempo está acabando aqui. Nós temos mais alguma pergunta, mais algum debate, algo do tipo? Eu acho que não, né? Já que a gente ficou em silêncio, né? Então, beleza. Eu acho que foi uma conversa bem produtiva. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Rafael aí por estar disponível para a gente, né? Para poder falar sobre isso. Fica o convite, claro, para próximas talks, né? Eu acho que dados realmente é uma área muito ampla, é algo que a gente precisa discutir mesmo. E não só ele, mas todo mundo fora convidado, pessoas não raro aqui, né? Estão sempre convidadas para esse tipo de talk, assim. Então, devolvendo a palavra para o Rafael, deixar para ele algumas considerações finais e também fazer a própria merchan aí, né? Ele que agora é um consultor autônomo e assim, já é um contato nosso, mas enfim, vai lá, Rafael. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade, tanto seu nome como todo mundo da Haro aí. A Haro é uma empresa que eu
sempre identifiquei muito, né? Já tive a oportunidade de trabalhar junto por diversas vezes, assim, muito legal. E estou disponível para qualquer outro HelloTalk, qualquer outra coisa que nesse sentido também. Meus contatos estão aí, meu e-mail, meu LinkedIn, quem quiser pode me mandar qualquer dúvida, qualquer sugestão. Normalmente, quando eu bato um papo assim, eu sempre tenho umas perguntas de pessoas que estão mais entusiastas, que querem começar na área. O Léo Moura até tinha comentado, né, que foi um curso que eu recomendei para ele, ele gostou muito e começou. Eu não coloquei aqui, mas tem um curso que é grátis no Coursera, do Andrew, um curso de Stanford. Só vocês procurarem Machine Learning, Stanford, lá no Coursera, ele é grátis, o certificado é pago, mas se você não quiser ter o certificado, você não precisa pagar, e ele é muito, muito completo. É um curso que exige um pouquinho já de noções de matemática, de estatística, mas muito leve, mas é um curso muito completo. Infelizmente, ele é feito em MATLAB, porque é antigo, mas o conceito, né? A gente sempre brinca que Data Science não é Python, Data Science não é R, Data Science não é MATLAB, Data Science é muito interdisciplinar. Então, os conceitos que estão por trás, toda a matemática são muito válidos, assim, então vale a pena. E fora isso, quem quiser qualquer outra dica, bater um papo, chamar para qualquer oportunidade, tomar uma, qualquer coisa, quando puder, lógico, segue aí, ó, meu e-mail e meu LinkedIn,